Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, estamos em mais uma manhã restauradora. Quem vai chegando aí vai enviando essa live. Depois eu vou deixar ela salva e vou publicar ela lá no YouTube. Bom dia, tudo bem? Nunca mais nos falamos, né? Depois que terminar a live eu vou te chamar pra gente conversar um pouco. Nessa manhã eu vou dar início a mais uma palavra, um estudo, né? E hoje a palavra ela vai ser bem pontual, que vai ser acerca da mulher de Samaria. Jesus ele marcou um encontro com aquela mulher samaritana. Ele estava com seus discípulos e ele só foi lá nessa cidade para ter um encontro com ela, para se revelar para ela. Tanto que ela foi a primeira a saber que ele era o Messias. E o Espírito Santo ministrou essa palavra para mim já tem algumas semanas, alguns dias que ele veio ministrando essa palavra para mim. E eu gostaria de compartilhar aquilo que ele ministrou ao meu coração para vocês. Se você tiver com a Bíblia perto, eu vou pedir para que você pegue a sua Bíblia. Tá lá no livro de João 4:3. João 4:3. Que diz assim: E era necessário que Jesus passasse pela região de Samaria. Assim Jesus chegou na cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras de Jacó. Tinha dado ao seu filho José. Ali ficava um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? E ele disse: Porque os judeus não se dão com os samaritanos, respondeu Jesus. Se você conhecesse o dom de Deus, quem é que está lhe pedindo água para beber, você me daria água viva. Eu vou encerrar aqui, mas eu vou pedir para vocês lerem o texto que está lá em João 4, e aí vocês leiam o contexto todo, porque é muita coisa e eu vou tentar resumir. Quando Jesus ele se encontrou, na verdade a minha internet ela fica oscilando um pouco pelo fato de eu estar no quarto. Eu vou tentar amanhã trazer o modem para cá. Então, Jesus ele marcou encontro com essa mulher porque, na verdade, ela era mal vista pela sociedade. As mulheres não queriam caminhar com ela porque, na verdade, já era o quinto marido
né, que ela tinha. E ela ia nesse poço ao meio-dia porque não tinha outras pessoas. Então, basicamente, que ela era excluída pela sociedade. Ela se excluía pelo fato de não se sentir pertencente, porque naquela época a mulher que tinha vários maridos não era bem vista. E o texto vai dizer que Jesus ele revela, né, para ela que o marido que ela estava atualmente não pertencia a ela, não fazia parte da vida dela. E é interessante isso, porque trazendo a analogia para hoje, a gente muitas vezes tenta colocar coisas ou pessoas nas nossas vidas para preencher um vazio, que na verdade esse vazio só quem vai preencher é a presença de Deus. Porque quando ele encontra com ela, ele fala da água, né? Que se ela tivesse realmente, se ela soubesse quem realmente ele era, ela pedia água para ele. Ele é a fonte inesgotável. E o que significa água? Quando você bebe água, aqui é água, viu, gente? Eu não bebo café. Aqui é águazinha. Quando você bebe água, você se sacia. Digamos, eu tô com fome e aí eu bebo uma água. Naquele momento, a minha fome, que eu pensava que seria uma fome, vai se transformar em saciedade. Porque muitas vezes o nosso cérebro, ele engana a gente. Então, se você não beber água, você pode... Bom dia, Bruna, seja bem-vinda. Se você não beber água, muitas vezes você pode ficar com dor de cabeça. A água faz isso, né? Quando você não bebe muita água, você pode ficar com enxaqueca, você pode ficar com fadiga. Então, a água também, a falta de água também pode te causar cálculos renais, que é aquela famosa pedra nos rins, né? Que muita gente conhece. Então, a água hoje, de fato, ela é uma fonte nutritiva, ela é uma fonte que nos traz saúde, né? Quando você bebe água, você nutre todos os seus órgãos. O nosso corpo, ele é composto 70% de água. Então, a água, na verdade, é o que traz todos os nutrientes necessários para o nosso corpo. E voltando ao texto, né, que Jesus ele se encontra com aquela mulher, havia um propósito para aquele encontro. Jesus ele não foi ali por acaso. Ele não foi ali porque ele queria passar por Samaria, ele poderia pegar outra rota, os discípulos dele poderiam comprar alimentos em outro lugar, mas ele decidiu marcar um encontro com essa mulher ao meio-dia em Samaria, naquele poço. E o que eu quero dizer para você, que se você não beber água, se você passar dias sem beber água, a água pode te causar a morte. A água pode nos causar danos irreparáveis até a morte. Jesus, naquele momento, ele disse que ele era a fonte inesgotável. E é muito interessante isso, porque no diálogo deles, no diálogo de Jesus e a mulher samaritana, ela mesma se exclui, né? Ela tinha um complexo de inferioridade com ela. Hoje, conhecendo um pouco sobre psicologia, sobre o mundo terapêutico, né, as feridas, tudo, eu imagino que ela deve ter sido uma criança muito ferida. Provavelmente ela não tinha a presença de um pai na vida dela, ela teve ausência paterna. E por isso que ela deve provavelmente ter buscado esse amor paterno, esse vazio que ela sentia com a presença desses homens, né? Vivendo de migalhas, porque os maridos que ela tinha até aquele momento não pertenciam a ela. Ou seja, eram maridos que eram de outras mulheres e ela se submetia
a esse estágio de ser a outra. E quantas vezes a gente sente um vazio no nosso coração e a gente tenta preencher com as nossas emoções. As nossas emoções, elas muitas vezes vão nos levar a um caminho de ruína. Porque se eu tenho algum transtorno dentro de mim, se eu tenho algo que me impede de avançar, de prosseguir, eu preciso buscar isso em Deus, em Jesus. Porque Jesus é o único que pode curar, que pode nos libertar de todas as coisas. E naquele momento, o que Jesus quis falar para aquela mulher foi isso. Que ele era a fonte inesgotável. Que ela não precisava de mais nada a não ser ele. E a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é: todo vazio que o ser humano sente, toda falta esconde algo. E essa falta só será preenchida com a presença de Deus. Jesus, o Espírito Santo, ele é o único que pode nos preencher de todas as lacunas que o nosso coração, que a nossa alma anseia, que o nosso espírito anseia. E é incrível, né? É muito precioso a gente ter essa consciência de que Jesus, ele é a fonte inesgotável. Eu não preciso procurar em pessoas, eu não preciso buscar em terapia, eu não preciso procurar em mentoria, muitas vezes, aquele vazio que só ele pode preencher. Então, que nessa manhã você possa lançar sobre o altar do Senhor todo vazio que um dia você pode ter sentido, toda falta, toda disfunção emocional que você hoje tem, que você hoje passa, todo descontrole, que você possa buscar no Espírito Santo, em Jesus, essa fonte, e que eles possam te levar até o Pai, e que o Senhor possa curar você de todos os traumas, de toda ausência paterna. Eu costumo dizer que quem tem dificuldade com relacionamento paterno vai ter dificuldade com relacionamento com Deus. Não tem como você se relacionar na vertical se você não está curado na horizontal. Então é preciso que você cure a horizontal, que pode ser pai, mãe, aquele que te criou, aquela pessoa que está do seu lado, sem antes que você vá para a vertical. Então, para você ir para a vertical, você tem que resolver a horizontal. E que essa água inesgotável, essa fonte inesgotável que é Jesus, possa estar presente na vida de vocês. Que vocês busquem essa fonte, que vocês não tenham mais sede, mas que vocês possam tão somente serem saciados com essa presença. Naquele momento, quando a mulher de Samaria ela se encontrou com Jesus, ela saiu feliz da vida, porque de fato ela reconheceu que o mestre estava diante dela. De fato, ela conheceu que verdadeiramente ele poderia curar ela. E é o interessante que ela fala que não pode ir a templos, não pode buscar ele, porque ela não pode ser aceita. Eu imagino que ela não poderia nem muitas vezes sair de casa, né? Pelo fato de ser julgada, pelo fato de ser apedrejada. E ele falou que não precisava de nada disso, que ele estaria presente com ela no quarto dela, no secreto. Que nessa manhã vocês possam buscar essa fonte inesgotável no secreto, que vocês possam conhecer Jesus verdadeiramente, sobre aquilo que ele tem para nos dar. E eu oro nessa manhã para que vocês sejam curados, que vocês sejam curadas, que todo esse vazio que você possa estar sentindo, todo esse problema que hoje você acha que não tem solução,
Que o Senhor possa ser essa água, esse rio de águas vivas na sua vida. Que você possa mergulhar tão somente nessa presença. E que você não mais sinta falta de nada. Mas que no Senhor você esteja completo. Que você seja totalmente lavada, remida, purificada pelo sangue do Cordeiro. E que o Senhor possa marcar um encontro com você, que você possa se encontrar com Ele. Todos os dias aquela mulher, ela estava naquele poço ao meio-dia e eu acredito sim que aquele momento ele foi marcado na agenda de Deus e que se não chegou esse momento ainda, que você ainda sente falta, né? Que você possa receber de Deus essa fonte. E que em nome de Jesus, tudo que hoje para você é uma dificuldade, tudo que hoje para você acha que não tem mais jeito, que o Espírito Santo possa te levar a esse lugar que você possa reconhecer que só em Deus você será completa, que só em Deus você será completo. E que tão somente você seja preenchido por essa presença. Eu quero agradecer pela presença de vocês. Eu quero agradecer porque o Espírito Santo tem conduzido, né, essa palavra. E que no próximo encontro você esteja presente. Meditem na palavra de hoje, João 4:3, a partir do versículo 3. E que o Espírito Santo possa ministrar no coração de vocês. Que Deus abençoe a todos.